Você já ficou curioso para saber como os sistemas conversam entre si? Bom, nós vamos falar de duas formas que essa conversa acontece. Uma é o meio pelo qual a comunicação é feita, e o outro é a forma como ela é feita, ou seja, o formato da comunicação. Bom, falando sobre o meio, no passado os humanos eram o principal meio de comunicação entre um sistema e outro. Mas como assim? Era o que nós chamávamos de protocolo da Hilda. Digita aqui, imprime, leva, digita ali. Ou seja, um humano digitava os dados no sistema no ponto A, imprimia, dava para um outro humano que levava até o ponto B. Lá ele digitava no outro sistema e poderia, a partir daí, imprimir seus formulários. Ou seja, a forma mais ineficiente possível de transmitir dados entre sistemas e muito sujeito a falhas também, né? Bom, depois se inventou o protocolo DPL-DPC. O que é isso? Disquete para lá, disquete para cá. Com a chegada dos disquetes, os humanos também carregavam esses disquetes para lá e para cá e colocavam os dados que iam de um sistema A para um sistema B. O meio de comunicação evoluiu bastante com a chegada da internet. Então, passou a existir um protocolo chamado TCP/IP. Através dele, utilizando aí canais de comunicação, telefonia, redes de transmissão e etc., era possível transmitir dados do ponto A para o ponto B sem necessariamente o humano ficar carregando isso fisicamente daqui para lá. E é o método utilizado até hoje para transmissão, como meio de transmissão de um sistema para o outro. E quanto ao formato, como era definido e como é definido o formato dos dados transmitidos de um ponto A para o ponto B? Certamente um dos primeiros formatos, se não o primeiro, foi o arquivo texto com tamanho de coluna fixo. Ou seja, eu pegava ali um arquivo texto e definia que da posição 0 até 20 sempre ia ter o nome da pessoa. Da 21 até 30, o bairro onde a pessoa morava. Da 31 até, sei lá, 40, o CEP, em suma. E aí eu repetia linha a linha, sempre respeitando rigidamente esse padrão de tamanho fixo de largura das colunas. Quando tinha um errozinho, aí o sistema B não conseguia ler o dado que foi enviado pelo sistema A. Esse modelo evoluiu para não ficar preso nos tamanhos fixos de coluna e um novo padrão de arquivo texto foi criado, ou seja, separado por vírgula, e foi chamado de CSV, Separated Values. Poderia ter aqui os nomes, os dados separados por vírgula, e os tamanhos seriam independentes, poderia usar tamanhos variados. Isso melhorou bastante e facilitou bastante também a comunicação, mas não parou por aí. Logo depois veio o padrão XML, Extensible Markup Language. Esse padrão ele é mais claro, porque no padrão TXT e CSV, nós não sabemos exatamente que campo é o que. Aqui no padrão XML nós temos os nomes dos campos bem definidos. Nome e o nome da pessoa. Cargo, o cargo da pessoa. Ou seja, até mesmo um humano, se abrir um arquivo XML no Notepad, por exemplo, consegue facilmente entender do que se trata e que dados são esses. Porém, o XML ele é muito utilizado ainda hoje e continuará sendo, por exemplo, as notas fiscais eletrônicas, os dados que são enviados para o e-social e várias outras comunicações com sistemas de governo e outros sistemas se dá pelo padrão XML, tá? Não passa de um formato de arquivo texto, não é nada além disso. Muita gente pensa, XML é uma tecnologia. Não, XML é um formato, é um padrão de arquivo. Agora, além de permitir dados, o XML permite colocar alguns comandos aí que podem ser interpretados pelo sistema que o lê. Permite colocar mais coisas do que meramente dados. Daí nasceu o padrão mais recente ainda, que é o JSON. JSON é uma opção ao XML, só que ele é mais compacto, é menor, o tamanho do campo só aparece uma vez. Lembra que no XML aparece o nome do campo antes e depois. Aqui não, só antes, e aí você economiza bastante espaço na hora de guardar seus dados. Por que esse espaço é importante? Porque, lembra, são formatos, padrões de arquivos para transmitir dados do ponto A para o ponto B. Então, se o ponto A é um celular, você está na rua usando 3G, e o ponto B é um sistema de uma empresa que está no servidor, quanto menor o arquivinho, melhor será, porque a sua informação vai chegar mais rápida e você vai consumir menos dados do seu plano 3G, 4G, 5G e etc. Então, o JSON passou a ser bastante utilizado
porque ele é bem econômico, bem simples, e você ainda consegue ler, mesmo abrindo o arquivo TXT, né? O arquivo JSON é um TXT, na verdade, com um formato específico. Qualquer pessoa abrindo no Notepad consegue ler e entender o seu conteúdo. Bom, parabéns! Agora você entendeu, você sabe como os sistemas conversam entre si, tanto os meios de comunicação utilizados, como também os formatos de arquivo trocados entre eles.